no aparatoso Alto de Fé de Barcelona, foi apenas uma escaramuça, cujos efeitos contraproducentes valeram sem dúvida por uma advertência à mudança de tática. Sem de todo renunciar à crítica malévola e caluniosa, mediante sugestão exercida, de modo geral, sobre aquelas duas classes, o anticristo, senhor das inteligências, como temos demonstrado, entrou a operar, com a mesma tenacidade e êxito semelhante ao obtido no transviamento da Igreja, sobre a família espírita, umas vezes suscitando escândalos e malhas resultantes de inconsideradas práticas, outras fomentando rivalidades e discórdias entre os crentes, de tal sorte que uma fase inicial de grande entusiasmo e apreciáveis frutos, de ordem moral principalmente, obtidos em as novas comunidades, tal como foi, em seu tempo, observado por Allan Kardec, tem por toda parte sucedido a tibieza, a dispersão dos adeptos, a esterilidade. A exposição analítica dessa dupla fase, o exame demonstrativo do seu determinismo oculto e, por fim, a indicação dos meios adequados a um largo movimento de coesão, que neutraliza as forças dispersivas em ação contra a obra do Senhor, é o que vai fazer objeto dos capítulos seguintes. 2. O Espiritismo, como um vasto movimento de ideias, espraiado nos dois hemisférios, representa o Consolador, prometido pelo Cristo, que vem restabelecer todas as verdades. Como tem sido praticada a doutrina e compreendido o seu objetivo. A propaganda no Brasil. Do Grupo Confúcio à Federação Espírita Brasileira. Momentâneo apogeu. Cumpre insistir nesta verdade. O Espiritismo não é o produto da ideia preconcebida de um homem, do mesmo modo que o não é a própria interpretação dos fenômenos que lhe deram origem. Vimos, ao descrever a ocorrência dos que assinalaram a sua fase inicial na América do Norte, que nem mesmo os seus primeiros observadores, constrangidos a testemunhá-los, tiveram o pensamento original de os atribuir a espíritos. Foi a própria entidade oculta, autora das manifestações, quem como tal se deu a conhecer. Por seu lado Allan Kardec, observando os fenômenos com a serenidade e rigor do espírito científico, de que era dotado, e notando o cunho intelectual das respostas dadas às perguntas formuladas, se tomou como ponto de partida para a orientação de suas pesquisas o postulado, que ele mesmo estabelecera: todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Não pretendeu contudo afirmar a prioristicamente que fossem as almas, ou espíritos desencarnados, que se comunicassem por meio das mesas giratórias. A certeza desse fato resultou para ele de acurada e meticulosa observação. Mas, ao mesmo tempo em que a adquiria, podia reconhecer que o espírito ou inteligência do médium não era completamente estranho às manifestações, daí resultando inconscientes e involuntárias interferências que, obscurecendo com relativa frequência a nitidez do ditado e alterando a autenticidade do pensamento transmitido, exigem, para serem discernidas, extrema perspicácia e um espírito analítico de que nem todos os observadores são dotados. A esse respeito, entretanto, a situação em que foi colocado Allan Kardec pode considerar-se excepcional, investido, sem que por muito tempo suspeitasse, da missão, verdadeiramente providencial, de reunir em sólida estrutura os materiais doutrinários constitutivos da nova revelação. É indubitável que uma assistência espiritual de ordem superior presidia aos seus trabalhos e velava por que, se não a forma, que é mínima importância, o conteúdo substancial dos ensinamentos fosse respeitado em sua veracidade, ao abrigo de deturpações mediúnicas involuntárias. Mesmo assim, ao estudioso arguto exame analítico da sua obra revelará lacunas e deficiências explicativas de certos fatos que, sem prejudicar a majestosa harmonia do conjunto, permanecerão todavia como testemunho da colaboração inconsciente. Insistimos no qualificativo, da inteligência quando não, muitas vezes,
do subconsciente mediúnico. O reparo não deve surpreender, quando o próprio codificador dos ensinos dos espíritos, que jamais pretendeu dogmatizar, colocando-se ao contrário no sensato ponto de vista da relatividade de todos os conhecimentos humanos e até das revelações divinas transmitidas à humanidade, mas ao mesmo tempo certo de que o Espiritismo, pelos seus métodos de pesquisa da verdade, constitui uma fonte de incessantes esclarecimentos progressivos, formulou esta sentença: o Espiritismo, caminhando com a ciência, jamais será suplantado. Se lhe demonstrarem que está errado num ponto, ele se modificará, nesse ponto, se uma verdade nova surgir, aceitará. Nesse caráter progressivo da nova revelação, complementar da messiânica, pelo fato de a colocar ao abrigo de exclusivismos e de imobilizações dogmáticas, é que reside a segurança de sua perpetuidade. Nem do outro modo poderia ser, uma vez que representa ela, a revelação espírita, o cumprimento da promessa feita por Jesus aos seus discípulos. Se me amais, dizia ele, na memorável ceia, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque o não vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. E pouco adiante, mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E por último, eu tenho ainda muitas coisas que vos dizer, mas vós não as podeis suportar agora. Quando, porém, vier aquele Espírito da Verdade, ele vos ensinará todas as verdades, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos hectares de anunciar as coisas que estão para vir. João 14, 15 a 17 e 26, e 16, 12 a 13. Promessa de tão grande latitude, e claro que se não deve entender no sentido restritivo de endereçar-se unicamente aos contemporâneos seus ouvintes, mas, através dos tempos, a quantos recebessem a sua palavra e se houvessem tornado aptos, consoante os progressos individuais e coletivos realizados, a conhecer verdades mais completas, que o mestre julgava então inoportunas. Se, com efeito, os discípulos, sobre cujo entendimento a presença visível de Jesus exercia influência iluminadora, não podiam suportar aquelas verdades, que por isso fariam objeto dos futuros ensinamentos do Consolador, pode-luíam 40 dias mais tarde, como pretendem os detentores imobilistas da sua doutrina. Sem dúvida, por ocasião da imponente efusão espiritual do Pentecostes tornaram-se os apóstolos, com os dons dessa natureza que lhes foram mediunicamente desenvolvidos, verdadeiramente iluminados, integrando-se na consciência de seu excelso ministério, para cujo exercício contudo essa iluminação não podia nem tinha necessidade de ultrapassar os limites da capacidade cognitiva do seu tempo. Só o futuro, mercê dos progressos científicos que as tornassem receptivas pela humanidade, poderia permitir a explicação de verdades como, por exemplo, a contida neste ensinamento do Senhor: na casa de meu Pai hectares muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, alusão indubitavelmente feita à pluralidade de mundos habitados, que são as sucessivas instâncias em que se efetua complementarmente a evolução humana, mas que não poderiam como tais ser entendidos senão à luz dos conhecimentos astronômicos somente séculos mais tarde adquiridos. Razoável é, portanto, admitir-se, consoante a progressividade das revelações, que não somente essa, mas outras verdades que o Divino Mestre nem sequer enunciava sob o vão da alegoria, permanecendo nos arcanos do seu pensamento, seriam num futuro distante comunicadas aos homens pelo Consolador, ou Espírito de Verdade, que o Pai enviaria em seu nome, quando permitisse a elevação de nível geral da evolução e sobretudo, num sentido semelhante,
quando uma profunda crise de crescimento espiritual o exigisse, para restabelecer os divinos ensinamentos deturpados pelos seus infiéis depositários e para recordar, conseguintemente, o que Mestre dissera e havia sido esquecido pelos homens. Antes que essa crise atingisse o grau de intensidade e extensão que em nossos dias se observa, caracterizada pela subversão de todos os valores consagrados e um anseio geral de melhoramentos de toda a ordem, que nem a ciência, nem especulações filosóficas, nem as religiões existentes, em suas formas obsoletas, são capazes de satisfazer. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, foram postos em atividade e, anunciando o Consolador, prepararam com antecedência de mais de meio século seu então próximo advento. Sob a suprema direção do Cristo, auxiliado por essas excelsas entidades, é que, portanto, se multiplicaram de modo generalizado e intencional os fenômenos demonstrativos da sobrevivência e imortalidade da alma humana, base positiva da revelação, e em seguida foram transmitidos os ensinamentos, de cuja centralizadora coordenação se viu incumbido Allan Kardec, ao mesmo tempo em que faziam também objeto de revelações, que devem ser consideradas subsidiárias, na América do Norte, como referimos no anterior capítulo, as quais, todavia, não lograram a mesma aceitação nem vieram a adquirir o cunho de radiação mundial da doutrina codificada pelo missionário francês, circunscrita que permaneceu a sua repercussão, naquela parte do continente americano, a um limitado número de adeptos. Nem aos desígnios providenciais corresponderia certamente um paralelismo doutrinário dessa natureza, duplamente sistematizado, quando a codificação kardeciana, por seus caracteres fundamentais e objetivo culminante, abrangendo integralmente os problemas psicológicos postos em equação no pensamento contemporâneo e resolvendo-os do modo mais satisfatório, encerra tudo quanto é necessário para encaminhar a humanidade no novo ciclo de civilização que é chamada a percorrer. O Espiritismo, como um vasto movimento de ideias espraiado nos dois hemisférios, apresente, sim, um interessante paralelismo, sem um menor cunho, todavia, de rivalidade, antes no sentido de uma fecunda cooperação, que pode ser assim definido, de um lado, cientistas de renome, ao começo incrédulos acerca da mesma possibilidade dos fenômenos, solicitados pelo ruído em torno destes produzido, tanto que se resolveram a empreender a sua pesquisa, terminaram por confessar lealmente a sua realidade, chegando uns, menos embaraçados em preconceitos de escola ou tradição particular, a adotar, para sua explicação, teoria espírita, com todas as suas fecundas consequências de ordem moral e filosófica, enquanto outros se detinham nas fronteiras da mera fenomenologia e proclamavam com idêntico desassombro a sua indiscutível evidência, constituindo o que pode denominar-se a corrente científica da doutrina e prometendo continuar as investigações, de cuja importância assim davam testemunho, de outro lado a corrente popular. Não apenas composta, como poderia parecer, de pessoas incultas, mas contando representantes de todas as esferas, desde obscuros filhos do povo às mais esclarecidas mentalidades, versadas em todas as províncias do saber, se desdobrava no sentido não somente de cultivar os preceitos doutrinários, mas de promover a sua difusão pela palavra escrita e falada, organizando para isso agremiações e fundando revistas e jornais de propaganda, a exemplo do que fizera Allan Kardec, de cujo apostolado se tornaram, em grande ou pequena escala, os continuadores. Dentre os representantes da primeira dessas correntes, em sua dupla modalidade, tivemos ocasião de reunir, noutro lugar, algumas figuras de excepcional relevo, cujos depoimentos é oportuno aqui reproduzir, a título ilustrativo, dispensando-nos de acrescentar outros mais recentes, que de pouco poderiam aumentar o seu valor probatório, não sendo esse agora, ao demais, o nosso objetivo. O professor J. Slope,
da Universidade de Columbia, recordávamos então, observando os fatos que se produziam com o concurso da notável médium Sra. Piper, ao fim de uma longa série de experiências, tornou-se um convertido. Levava, ao começo, o excesso de precaução de conservar-se incógnito ao ponto de se apresentar nas sessões do Dr. Odigson com uma máscara ao rosto, a fim de não saber a médium quem era o interlocutor. Tais foram, porém, as provas de identidade que obteve de espíritos seus conhecidos, entre eles de seu próprio pai, que com este chegou por fim a conversar desembaraçadamente, por aquela médium, com tanta facilidade como se estivesse vivo. A seu turno, o próprio Dr. Richard Dixon, vice-presidente da Sociedade de Investigações Psíquicas, secção americana, cognominado, por sua sagacidade em desmascarar médiuns, o caçador de fraudes Fraunter, chegou em tais experiências ao seguinte resultado. Há 12 anos, disse ele, que estudo a mediunidade a Sra. Piper. Ao começo eu só queria nela descobrir a fraude. Entrei em sua casa, profundamente materialista, com o intuito de a desmascarar. Hoje digo simplesmente, eu creio. A demonstração me foi feita do modo a excluir a possibilidade sequer da menor dúvida. Não menos concludente é o testemunho do Sr. Oliver Lodge, o ilustre reitor da Universidade de Birmingham e membro da Sociedade Real de Londres, que em reunião especial da aludida Sociedade de Investigações Psíquicas, a 30 de janeiro de 1908, comunicando o resultado de observações, feitas com outros colegas, mediante o concurso mediúnico das senhoras Piper e Verral, afirmava a convicção de haver conversado com os espíritos de membros desencarnados daquela associação, como Frederica Gamieres, Edmond Gournay e outros, acentuando. Vemo-los responder às diversas perguntas de modo característico e próprio de suas personalidades. Exigimos severas provas, tão difíceis de imaginar como de obter. Comunicações cruzadas, que os correspondesse, isto é, parte por um médium e parte por outro, foram obtidas, não podendo nenhuma dessas partes por si só, separadamente, ser compreendida pelo médium. Isto nos parece provar que a mesma inteligência dirigiu os diversos médiuns, e a linguagem característica do falecido parece-me provar suficientemente a continuação da atividade intelectual daquele indivíduo. Se, além disso, nós obtemos dele um trecho de crítica literária no seu estilo peculiar, então a prova, já convincente, se torna esmagadora. Ao lado do nome ilustre de Oliver Lodge deve ser imediatamente colocado de William Crookes, a quem se deve, entre outras, a descoberta do quarto estado da matéria, ou estado radiante, precursor, nesse domínio, de Quanjin e Curie, e que, tendo empreendido em sua própria casa, com a jovem médium senhorita Florence Cook, uma série de experiências, que o levaram a comprovar desde o movimento de objetos sem contato e a passagem da matéria através da matéria até a materialização completa do espírito de Katia King, por ele submetido a várias provas, inclusive a de fotografia. Assim se exprimiu no relatório que de tais experiências publicou no Quarterly Journal of Science, de janeiro de 1874. Há 4 anos tive a intenção de consagrar 1 ou 2 meses apenas ao trabalho de me certificar se certos fatos maravilhosos, de que ouvira falar, poderiam resistir à prova de um exame rigoroso. Mas, tendo logo chegado à mesma conclusão, como todo pesquisador imparcial, isto é, de que ali havia alguma coisa, não podia mais eu, estudante das leis da natureza, me recusar a prosseguir essas investigações, qualquer que fosse o ponto a que elas me pudessem conduzir. Foi assim que alguns meses se tornaram em alguns anos e, se eu pudesse dispor de todo o meu tempo, é provável que ainda continuasse tais pesquisas. Nova referência fez-lhe ao assunto, em setembro de 1838, no discurso proferido perante o Congresso da Associação Britânica, desfazendo o boato,
que adversários gratuitos do espiritualismo propalavam, disse haver ele retratado de suas afirmações, nestes termos. 30 anos se passaram, depois que publiquei as atas das experiências tendentes a mostrar que, fora dos nossos conhecimentos científicos, existe uma força posta em atividade por uma inteligência diversa da inteligência comum a todos os mortais. Nada tenho que retratar dessas experiências e mantenho as minhas verificações já publicadas, podendo mesmo a elas acrescentar ainda muita coisa. O grande naturalista inglês Alfredo Russel Wallace, digno emulo de Darwin nas pesquisas sobre a origem das espécies, foi ainda mais longe que William Crookes em suas conclusões. Em sua obra Miracles and Modern Spiritualism, publicada ao fim e como resultado de muitos anos de investigações, fez intrepidamente a sua profissão de fé espírita confessando: eu era tão convicto materialista que não admitia absolutamente a existência espiritual nem qualquer outro agente do universo além da força e a matéria. Os fatos, entretanto, são coisas pertinazes. A minha curiosidade foi primeiramente despertada por alguns fenômenos ligeiros, mas inexplicáveis, que se produziam no seio de uma família amiga. O desejo de saber e o amor à verdade me induziram a prosseguir as investigações. Os fatos se tornaram cada vez mais positivos, mais variados, cada vez mais distanciados de tudo quanto a ciência moderna ensina e de todas as especulações filosóficas de nossos dias e venceram-me afinal. Eles me forçaram a aceitá-los como fatos, muito antes de admitir eu a sua explicação espiritual. Não havia esse tempo, em meu cérebro, lugar para essa concepção. Pouco a pouco o lugar se fez, não por opiniões preconcebidas ou teóricas, mas pela ação contínua de fatos sobre fatos, dos quais ninguém se poderia desembaraçar de outra maneira. A sólida convicção desse modo adquirida, a poder de provas documentais, conferia-lhe a suficiente autoridade para afirmar, em outra circunstância, o espiritismo está tão bem demonstrado como a lei de gravitação. Da ação transfiguradora do espiritismo, em sua projeção na consciência dos que a professam, dá ainda ele testemunho nesta confissão. Desde que me tornei espírita, sinto que meu caráter melhora dia a dia. A esses grandes vultos de cientistas americanos e ingleses convém juntar o de Cesare Lombroso, o afamado criminalista italiano que, refratário a toda a ideia de pensamento sem cérebro como bom materialista que era, tendo chegado em sua obra Pazzi ed Anomali a insultar os espíritas, depois de repetidas experiências com a médium Eusapia Palladino, iniciadas com os seus colegas Taburini, Vigilio, Bianchi e Vizioli, psiquiatras como ele, e a convite do infatigável apóstolo Ercole Sciaia, terminou rendendo-se não somente à evidência dos fatos, mas à persuasão irresistível da doutrina. Ao desencarnar, em 19 de outubro de 1909, deixava no prelo sua derradeira obra, Ricerche sul fenomeni ipnotici e spiritici, em que fez resolutamente profissão de fé espírita. Do mesmo modo que a Inglaterra e a Itália, também a Alemanha forneceu alguns eminentes cientistas à vanguarda dos pesquisadores do espiritismo, como os professores Zollner, Friese, Weber, Fechner e Ulrich, em cuja companhia, por parte da Rússia, não ficaria obscurecida a figura de Alexandre Aksakov que, sem ser consagrado cientista, produziu contudo, em sua obra Animismo e Espiritismo, como réplica do Dr. Ed. von Hartmann, sob a última denominação, um ensaio de exame crítico, que é o mais completo estudo e classificação, que se conhece, dos fenômenos mediúnicos no ponto de vista científico, robustecido das mais convincentes provas. A França, que teve a glória de possuir Allan Kardec, se não contribuiu com o maior número de cientistas de mundial renome, que trouxessem ao espiritismo fenomenal testemunho da sua imparcialidade, pode em todo caso apresentar, além de Camille Flammarion, essa figura de consagrado relevo,
que é o professor Charles Richet, mesmo com os seus escrúpulos e hesitações, com o seu exagerado pudor científico, escravo do preconceito, tão vivaz, em sua pátria, os quais se o impediram até agora de uma desassombrada aceitação da teoria espírita, nem por isso deixam de revelar nas próprias evasivas do seu tratado de metapsíquica a irresistível atração que sobre ele exercem os perturbadores fenômenos, cuja importância reconhece, classificando-os embora sob rebuscada denominação que, de resto, lhes não altera a essência nem muda a natureza do agente produtor. Em compensação, o que denominamos a corrente popular, seguindo, na França, o exemplo do grande missionário da codificação, conseguiu aliciar algumas inteligências de escola, como, entre outros, os doutores Paul Gibier e Gustavo Gelei, Gabriel Delany e Leon Denis, estes propagandistas indefesos, para sustentar durante muitos anos o impulso de radiação inicial, que tantas esperanças despertava em Allan Kardec, desdobrando-se em numerosas associações, localizadas em Paris e nas províncias, e enriquecendo a bibliografia espírita, graças à fecundidade daqueles escritores, de excelentes obras em que os aspectos filosófico e científico da doutrina são explanados com erudita superioridade. O movimento de vulgarização, como de organização associativa, propagou-se com rapidez, além de Espanha, a que já fizemos referência, a outros países, começando ao Ocidente com Portugal e encaminhando-se pela Itália, Bélgica, Suíça, Áustria, Hungria, Holanda, Suécia, Noruega, Sérvia e Rússia, no rumo do Oriente, a própria Turquia, para, desconhecendo fronteiras, passar a Austrália e invadir os países do Novo Mundo, não somente ao norte, que de resto lhe havia sido o berço, mas ao centro e ao sul, onde encontraria o habitat propício à sua máxima expansão. Uma estatística incerta na memória histórica do Espiritismo, a que já tivemos ensejo de aludir, mencionava na parte referente ao periodismo doutrinário, a existência de 96 revistas e publicações desse gênero, das quais 56 na Europa, uma na Austrália, 4 nos Estados Unidos do Norte, 11 no México, América Central e Antilhas, e 5 numa parte da América do Sul, distinguindo-a do Brasil, em que era então de 19 o seu número. Qual seria o programa das agremiações a que serviam parcialmente de veículo de radiação propagandista a essas publicações? A julgar pelos trabalhos e notícias nelas incertos, a doutrina era, ou melhor, tem sido geralmente praticada, antes de tudo, como um comércio ostensivo com o invisível, por toda parte proliferando médiuns, através de cujos órgãos a palavra dos espíritos é comunicada aos assistentes, ora em forma de ensinamento e conselhos, ora como simples manifestações de estados de sofrimento, que os diretores das agremiações pretendem mitigar, a seu turno, mediante exortações e esclarecimentos, chamando-os a isso dar luz aos espíritos em trevas. Acreditamos não exagerar, afirmando que por toda parte se tem abusado desses denominados trabalhos práticos e acrescentando que em parte alguma tem sido adotado com a requerida perseverança um programa de iniciação metódica dos crentes e muito menos que o estudo da palavra de Jesus, à luz da nova revelação, como exceção do Brasil, de quem pouco nos ocuparemos, tenha constituído o objetivo culminante das reuniões, visando fazer de cada adepto, por assim dizer, meramente exterior, um discípulo interiormente convertido. Da ausência de preparação, em tais condições descurada, e do abuso das experiências mediúnicas, com postergação daquela finalidade salutar, não pequenos males têm resultado, não sendo menor excessiva e, em consequência, a abdicação do raciocínio, a cujo implacável rigor cumpre, entretanto, submeter todas as produções oriundas do além ou como tais supostas. Daí, em muitos casos, o fanatismo, as práticas supersticiosas, os absurdos,
posto em circulação como legítimos produtos do espiritismo, gratuitamente responsabilizado pelo que não é mais que o fruto da ignorância e da crendice de experimentadores imprudentes. Como exemplo de ditados recebidos em tais condições, a revelia do indispensável rigor analítico e até de simples considerações de bom senso, que antes aconselhariam a sua repulsa logo ao começo, em lugar da publicação em livro, que infelizmente lhe foi dada. Baste-nos recordar o caso, verificado na Itália, de uma vida de Jesus ditada por ele mesmo, não se supunha que recebida por algum indivíduo destituído de instrução, mas por um médium que, dada a classe a que pertencia e o posto que nele ocupava, devia presumir-se aparelhado de suficiente cultura, pelo menos intelectual, para não cair em tão grosseira armadilha, evidentemente planejada pelo espírito das trevas, com o dissimulado fim de amesquinhar a figura do divino mestre, apresentando-o sob o aspecto de irreverente vulgaridade. Ao incauto receptor de semelhantes ditados não ocorreu que no próprio título como no tema que o motivou estava a sua condenação. Se, com efeito, o Cristo, em todo o curso de sua excelsa missão, intencionalmente se abstivera de escrever uma só palavra acerca de sua doutrina e muito menos de sua vida, quando o instrumento de que se servia para agir entre os homens, qualquer que fosse a sua composição, era o mais adequado à autêntica expressão do seu pensamento, 19 séculos depois de o ter abandonado é que havia de procurar um intermediário humano, infiel por natureza, para, como qualquer espírito errante, vir contar a sua história. E quando essas razões não houvessem de prevalecer, o que sabemos da lei fundamental que rege as comunicações espíritas, lei de afinidade, que requer uma tão perfeita e quanto possível sintonização das vibrações mentais e, quando se trate de uma excelsa entidade, extrema, pureza moral da parte do médium, para que a harmonia dos fluidos se estabeleça e possa o pensamento ser com fidelidade transmitido, bastaria para denunciar a revoltante mistificação. Que o Cristo possa e tenha mesmo, na atual fase de restauração da sua doutrina, uma ou outra raríssima vez, diretamente ou servindo-lhe porventura de veículo até o médium algum dos altos espíritos que auxiliam em sua missão tutelar junto à humanidade, enviado uma breve palavra de exortação e de misericórdia aos novos crentes, requerendo-se, todavia, para isso que o ambiente, saturado de recolhimento e de respeito, seja favorável, como por exemplo na ocasião das grandes e comovedoras solenidades do Natal e da Paixão, de modo algum repugna admitir. Hoje, como outrora, não se esquiva ele de penetrar nos meios humildes, quando oportuno, para levar a salvação aos corações predispostos e sinceros. Mas que tenha assiduamente frequentado determinado médium, e para quê? Para fabricar novelas de sua vida e suscitar inevitáveis e odiosas controvérsias, só pode ser, com esse indubitável intuito, mal disfarçada a manobra, repetimos, do espírito das trevas. Esse ao demais tem sido e continuará por muito tempo a ser o temeroso escolho do espiritismo, já por Allan Kardec assim reconhecido, o comércio com o invisível. E, todavia, não somente por um erro de apreciação como por influência oculta intencional, frequentemente malévola, tem sido ele na Europa, como na América e por toda parte em suma, o programa invariável das agremiações espíritas. E natural o fato, para sua generalização concorrendo, de par com a ignorância dos perigos e extremas dificuldades que apresentam as relações ostensivas com os espíritos, a submissão à lei do menor esforço e a tendência no homem para a curiosidade, excitada ao demais pela atração que sobre ele exercem o maravilhoso e o sobrenatural. Que custa realmente reunirem-se em torno de uma mesa, porem-se os médiuns à disposição dos espíritos e se entreterem a ouvir, a receber ou simplesmente apreciar manifestações turbulentas ou pacíficas, sem que, todavia, a humanidade, a monotonia dos ditados os advirta, antes de tudo, da perda de precioso tempo,
que melhor seria empregado no estudo dos ensinamentos contidos nas obras doutrinárias. Não que entendamos devam ser inteiramente proscritas as relações ostensivas com os espíritos e, a exemplo do que já o recordamos, foi arbitrariamente praticado pela Igreja Romana, seja estancada essa fonte de esclarecimentos, de consolações e solidariedade entre os dois mundos. Seria pretender, e quem o conseguiria, neste século de liberdade, contra os desígnios divinos, abolir os fundamentos, o elemento demonstrativo da imortalidade, que representam as manifestações dos seres do além-túmulo, esquecer os consideráveis benefícios trazidos e que em maior escala hão de ainda ser, por essa forma, aos homens, cuja razão, um pouco mais esclarecida, já se não contenta com a imposição de dogmas absurdos, mas, para crer, necessita da comprovação dos fatos. Em trabalho anterior já nos externamos a esse respeito com suficiente clareza e amplitude, que nos dispensam de entrar agora em maiores desenvolvimentos. As nossas advertências visam o abuso e não o uso discreto das experiências mediúnicas, recomendáveis quando empreendidas com o rigor analítico e as cautelas que exige a complexidade dos fatores, que nelas intervêm, mas perigosas, mesmo de funestas consequências nas condições de empirismo e de temeridade em que são geralmente feitas por indivíduos ignorantes, sem o conveniente preparo iniciático, ainda quando portadores de um diploma científico, mero título de presunção que lhes não confere sabedoria nas coisas espirituais. Como exceção, é nosso dever assinalar que excelentes ditados, por via mediúnica, têm sido recebidos, mas em número restrito, contendo ensinamentos do mais alto valor doutrinário, em que a intervenção de entidades do invisível se patenteia com caracteres próprios, não raro exprimindo, como sinal da originalidade e independência de seus autores, opiniões em formal desacordo com as do médium, como em mais de uma passagem se observa, por exemplo, nos ensinos espiritualistas transmitidos a William Stanton Moses, e em The Debatable Land, de Robert Darwin, vertido para a nossa língua com o título Região em Litígio entre este mundo e o outro, ao lado dessas obras devendo a colocar-se Roma e o Evangelho, publicada na Espanha por D. José Amigo Y. Pellicer e composta em grande parte de comunicações, ora de admirável profundeza filosófica, ora constituindo veementes libelos, em linguagem elevada, contra os desacertos da Igreja Romana e o seu transviamento da missão de que fora investida. Todos esses trabalhos, eminentemente instrutivos, não sendo apenas testemunhos documentais da imortalidade espiritual, mas recomendando-se como verdadeiros modelos do que, num certo sentido, é lícito esperar-se dessa preciosa fonte de renovação dos ensinamentos doutrinários. Raros embora, servem ainda para, de alguma sorte, compensar o desastroso efeito que no ânimo de pessoas esclarecidas hão de necessariamente produzir outros, infelizmente em maior número, dados à publicidade, em verso e prosa, com leviandade inconcebível atribuídos, uns, por exemplo, ao espírito de Victor Hugo, sem nenhum dos caracteres intelectuais, imaginativos e estilísticos peculiares a esse inconfundível gênio, outros ao do incomparável poeta que foi Guerra Junqueiro, mas que se envergonharia de subscrever, se ainda estivesse neste mundo, o atestado de lamentável decadência que seriam, se verídicas, as vessalhadas com o seu nome postas em circulação. Mas isso já é assunto relacionado com o espiritismo entre nós, em sua feição recente. Vejamos, primeiro, como aqui se desenvolveu a sua propaganda. Teríamos de dar um desenvolvimento maior do que o necessário à notícia histórica, mesmo resumida, do aparecimento e marcha do espiritismo no Brasil, em prejuízo de outras mais importantes considerações, se o houvéssemos de particularizar em relação a cada uma das antigas províncias em que, timidamente surgido, veio ganhar notoriedade e amplitude que o recomendaram à atenção geral.
Como nosso objetivo é indicar de preferência a orientação a que obedeceu, até fixar-se em formas definidas e, a nosso ver, superiores, baste-nos indicar sumariamente que, das primeiras experiências com as mesas giratórias feitas em 1853 na capital do Ceará, como um frívolo passatempo, às quais aludimos no anterior capítulo, até a constituição do primeiro grupo na capital do Império, decorreram 20 anos. Antes disso é certo que na Bahia, há esse legítimo título considerado o berço da propaganda no Brasil. Fundava-se em 1865 o Grupo Familiar do Espiritismo, composto, no dizer de seus organizadores, de poucos, bem poucos homens, mas de firme convicção e fé inabalável que, adotando as salutares doutrinas do Espiritismo, trabalharam durante 8 anos, quando passou o grupo a denominar-se Associação Espírita Brasileira, pouco mais sobrevivendo. Em 1868 surgiu também, ainda na capital da mesma então província, a primeira revista doutrinária, intitulada O Eco de Além Túmulo, em 56 páginas, tendo como subtítulo Monitor do Espiritismo no Brasil, sob a direção do Dr. Luiz Olímpio Teles de Menezes, membro do Instituto Histórico da Bahia. Há uma interessante coincidência a assinalar-se, que por sua repetição, como o veremos em seguida, parece indicar uma ação oculta superior presidindo a formação de núcleos doutrinários e, se um se desorganiza, logo suscitando outro em substituição, de modo que se não extinga o facho irradiador da ideia em manha, mas seja, ao contrário, assegurada a sua continuidade e propagação. Tendo o grupo familiar do Espiritismo, instituído, como ficou indicado, em 1865, durado apenas 8 anos e pouco, cessou de existir, portanto, em 1873. Pois bem, foi nesse mesmo ano que a Sociedade de Estudos Espiríticos Grupo Confúcio, a primeira fundada nesta capital, se organizou, propondo-se adotar, consoante o regulamento impresso que temos à vista e traz a data de 9 de outubro de 1873, os princípios e formalidades do Livro dos Espíritos e dos Médiuns, professados pela Sociedade Central Espirítica de Paris e tendo como espírito protetor o de Ismael, que os seus membros escolheram como seu guia espiritual. O artigo que contém essa indicação acrescenta: a divisa da sociedade é: sem caridade não hectare salvação, sem caridade não há verdadeiro espírita. Apesar dessa máxima fundamental e por que fora, naturalmente, mais fácil inseri-la no programa do que implantá-la nos corações, ao fim de 2 anos e meio o grupo Confúcio desaparecia, por desacordo surgido entre seus membros. Mas logo, para o substituir, fundava-se a 26 de abril de 1876 a Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo, Caridade, arrojada e significativa denominação que, sobre exprimir os caracteres de objetivo culminante da revelação nova, enfeixava o programa integral da iniciação de seus adeptos, atraindo-os para a suprema sabedoria e bondade, conduzidos pelo Filho de Deus, mediante a mais alta e a mais formosa das virtudes em todas as suas fecundas aplicações objetivas. Não queremos antecipar a análise das manobras ocultas do inimigo, visando embaraçar a execução desse admirável programa, como faremos adiante. O próprio desenrolar dos fatos o irá por si mesmo revelando, para quem tem olhos de ver. Aplicaram-se os membros da nova sociedade não somente ao estudo geral do Espiritismo como, particularmente, ao aprendizado minucioso do Evangelho, visando, pela meditada identificação com os seus preceitos, restabelecer apostolado cristão em nossos dias. Até o ano de 1879, refere um documento ulterior, foi o programa da sociedade, fielmente cumprido, abundante em frutos espirituais para os seus membros. Não tardou, porém, que alguns destes, separando-se do espírito de humildade,
indispensável a todo aspirante a discípulo de Jesus, pretendessem converter a agremiação sociedade acadêmica, com a mesma denominação anterior, daí se originando uma cisão e separando-se dos acadêmicos um grupo, que fundou pouco depois a Sociedade Espírita Fraternidade, para a qual, segundo uma expressão figurada, o guia Ismael transferiu seu estandarte. Mais modesta, restrita mesmo em sua significação, parecendo um retrocesso no programa de estágio preparatório para a futura reintegração naquele amplíssimo ideal, a nova denominação nem por isso representou um arrefecimento no entusiasmo com que os adeptos sob ela agremiados se aplicariam à obra da propaganda e do seu próprio aperfeiçoamento espiritual, pois que, refere o mesmo aludido documento, a fraternidade prosseguiu na execução do programa de sua antecessora com os mesmos frutos, educando um núcleo de crentes nos moldes de esclarecida orientação. Realizou proveitosos trabalhos experimentais, consistindo principalmente na cura de obsessões. Interveio ativamente na própria corrente abolicionista, que trabalhava a esse tempo a nossa pátria e da qual resultou a abolição da escravatura em 1888, mas veio por fim a se enfraquecer consideravelmente, porque o mesmo espírito de presunção de novo se ensinou em alguns de seus membros, pretendendo transformá-la em sociedade psicológica fraternidade, como envergonhados do qualificativo espírita, até que, reduzida a um diminuto números, se dissolveu completamente em 1893. Não pareça contudo que, nos 20 anos até então decorridos da fundação do Grupo Confúcio, a organização institucional do Espiritismo na capital do Brasil se houvesse limitado às três mencionadas e sucessivas agremiações, nem que a obra da propaganda permanecesse adstrita à atividade por elas desenvolvida. Se de preferência as indicamos, foi para acentuar a unidade de espírito que presidir a sua instituição, rumo de uma continuidade, indubitavelmente, do alto planejada, e que em pouco veremos reatada, através embora de vicissitudes inseparáveis de toda a obra humana. Porque a verdade é que durante aqueles 4 lustros a ideia espírita se propagou, nesta capital como em todos os estados do Brasil, sob variadas formas, a começar da divulgação das obras de Allan Kardec, graças à tradução, principalmente, delas feita pelos doutores Melo Moraes, pai, e Joaquim Carlos Travassos e, em seguida, nas sucessivas edições que as têm popularizado, por outros estudiosos adeptos. Com o mesmo intuito de vulgarização foram realizadas conferências públicas, a cargo de homens de valor, como os doutores Adolfo Bezerra de Menezes, F. de Siqueira Dias, Antônio de Castro Lopes, Francisco de Menezes Dias da Cruz, Antão de Vasconcelos, Eurton Quadros, Oficial Superior do Exército, Antônio Pinheiro Guedes e outros, que, arrostando as prevenções, não raro o ridículo, de um meio por muito tempo hostil, não hesitaram em trazer o prestígio de sua acatada inteligência e de sua palavra, abeberada nas limpadas fontes da verdade, a causa que a representa é a da própria regeneração humana. Para desarmar as prevenções e abrir caminho, se nas inteligências como um convite ao estudo dos fatores ocultos e providenciais em ação, sobretudo nos corações tocados pelo sofrimento e em pouco aliviados, houve um meio, porventura mais eficiente que o ministério da palavra posto em prática pelos espíritos, de que resultaram simpatias cada vez mais numerosas pela doutrina e mesmo notáveis conversões, foi a cura de enfermidades, com o concurso de médiuns denominados receitistas, neologismo que os distingue dos propriamente curadores, cujo papel e cujo método operatório são diferentes. Essa é uma particularidade que se não tem observado, com iguais característicos, pelo menos, e generalizada eficiência em nenhum outro país do mundo no exercício da mediunidade que, até agora posta em prática, tem constituído nesta capital e, em menor escala, noutras cidades do Brasil, um dos mais convincentes meios de propaganda espírita.
A cura de enfermidades pelo poder divino com o concurso de indivíduos portadores de um dom especial e que chegaram a constituir a classe dos terapeutas é um fato conhecido na história religiosa da antiguidade, comum algumas vezes no apostolado cristão, fiel nesse ponto à tradição e exemplos do Divino Mestre, mediante a aplicação de passes ou de simples toque manual sobre os enfermos, do mesmo modo que a mediunidade curadora, por idêntico processo, foi incluída na classificação das modalidades mediúnicas por Allan Kardec. Mas o que constitui a originalidade do mediunismo receitista, entre nós largamente praticado, e que, sem ver o doente de posse apenas do seu nome e residência, o médium daquela natureza prescreve a medicação, quase sempre homeopática, mediante cuja aplicação as mais graves e variadas enfermidades são debeladas, não raro tratando-se de casos reputados perdidos até por sumidades médicas. Sem preocupação de propaganda doutrinária, antes com exclusivo intuito humanitário, as curas desse modo, em larga escala, produzidas têm constituído uma das mais eficientes demonstrações práticas da benfazejação do espiritismo e, sob nova modalidade peculiar ao nosso tempo e ao nosso meio, a aplicação, da parte dos seus adeptos, favorecidos com o precioso dom, da recomendação do Senhor Jesus, curai os enfermos, dai de graça o que de graça recebestes, o que é ainda sinal da reviviscência do apostolado cristão em nossos dias. Por esse modo o Espiritismo se infiltrou em todas as camadas sociais, despertando a curiosidade, o interesse pelo conhecimento da doutrina, ao mesmo tempo em que a propaganda se desenvolvia, nos estados, com divulgação, sempre crescente, das obras fundamentais, a publicação de revistas e a formação de grupos, menos preocupados, é certo, com o estudo metódico dos ensinamentos naquelas contidos do que da obtenção dos fenômenos mediúnicos. Como quer que fosse, estava delineada sua marcha progressiva e a direção oculta superior, de que falamos, não se descuidava de o encaminhar à verdadeira orientação que lhe convinha na terra do cruzeiro. Antes que a Sociedade Espírita Fraternidade sucumbisse, como ficou assinalado, em 1893, e quando ainda florescia no entusiasmo e dedicação de seus filiados, surgiu paralelamente, em 1884, com um programa, na aparência, puramente intelectual, para estudo científico do Espiritismo a Federação Espírita Brasileira. O pensamento dos seus fundadores, advertidos, pelas lições da história, dos perigos da intolerância religiosa, frequentemente degenerada em fanatismo, era talvez preservar o espiritismo de transviar-se, pelo vírus sectário, de sua missão por excelência conciliadora e fraternista, parecendo-lhes que melhor o encaminhariam nesse rumo, fazendo a nova sociedade constituir-se antes do mais em reunião de estudos, com o fim de discriminar as adaptações que possa ter o espiritismo aos vários ramos dos conhecimentos humanos, ciências físicas, naturais e morais, segundo o resumo dos itens de seus primitivos estatutos. E como um dos seus propósitos, aí incertos, era manter um jornal ou revista que exclusivamente se ocupe do espiritismo e matérias correlatas, sem jamais afastar-se da moral espírita. Tendo sido fundado no ano precedente o Reformador, passou desde então a ser esse o órgão da sociedade, como tal mantido até agora. De 1884 a 1895 a existência da Federação Espírita Brasileira decorreu em meio de vicissitudes que, se foram de um lado a pedra de toque do acerto de seu programa inicial, constituíram, de outro, para os seus fiéis mantenedores, particularmente para o seu abnegado presidente, Dr. Dias da Cruz, oportunidades, não raro dolorosas, de patentear as virtudes cristãs que os animavam, vicissitudes, que se acham descritas no esboço histórico a que fizemos, há pouco, referência em nota, e cuja leitura será instrutiva aos que se interessem por conhecer a marcha do Espiritismo entre nós,
nesse período. Aqueles 11 anos acidentados, sobretudo em consequência dos sucessos políticos supervenientes à implantação da República em 1859 que trouxeram frequentes perturbações à vida normal da cidade, serviram como de ensaio, para medir a capacidade inicial de resistência da instituição e criar, pela circulação do seu órgão, o Reformador, os primeiros laços de coesão mental com as unidades propagandistas dispersas nos diferentes estados do Brasil, que vinham, como é natural, fazendo obra de isolamento, por natureza, fragmentada. Para justificar a sua própria denominação, conviria que a federação, em complemento de seus elevados propósitos, nesse período demonstrados, as reunisse no largo movimento coordenador, quanto possível, nos moldes da unidade de programa e de orientação. Havia contudo, em 1895, atingido o limite de sua capacidade máxima de resistência, esgotados os seus últimos recursos e estava prestes a sucumbir, quando foi convidado a assumir a sua direção, com amplos e discricionários poderes, como exigia a situação, o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. A escolha não podia ser mais acertada. Médico e antigo parlamentar no Império, tendo granjeado notável reputação na Câmara dos Deputados, onde representara o Ceará, sua província natal, e mais tarde na presidência da então ilustríssima Câmara Municipal do Rio de Janeiro, elevando-se no conceito público por seu límpido caráter, por sua vasta ilustração e sobretudo por excelsas virtudes de coração, que o faziam querido e admirado por todos, o Dr. Bezerra de Menezes se havia, entretanto, nos últimos anos retirado da atividade política, para exclusivamente consagrar-se aos deveres de sua clínica e ao cultivo e propaganda do espiritismo, que pela imprensa, promovendo grande número de conversões com os magistrais escritos e intitulados Espiritismo, Estudos Filosóficos e Assinados Max, que foram mais tarde reunidos em 3 volumes, quer dirigindo agremiações doutrinárias, a cujos trabalhos imprimiu o cunho de uma orientação acentuadamente evangélica. Era o missionário, não há exagero na qualificação, talhado para, ao mesmo tempo que salvava da ruína material, que não afetava o seu programa doutrinário, absolutamente respeitável, a Federação Espírita Brasileira, encaminhá-la, todavia, no rumo, a nosso ver, mais adequado à finalidade suprema da nova revelação, isto é, implantar na sociedade central, que seria o eixo de coordenação das associações nacionais, o cultivo dos ensinamentos evangélicos, deixando a especialistas, por vocação e preparo talhados, o cuidado do cientificismo, desse modo restabelecendo na federação o dinamismo superior a que haviam inicialmente obedecido a Deus Cristo e caridade e a fraternidade, com as quais estabelecia, sem propósito ostensivo, mas por indubitável e secreto impulso intuitivo, uma verdadeira filiação ideológica. A presidência por ele exercida, a partir de 3 de agosto de 1895, quando foi nela investido, representou um período de renascimento para a Federação, acerca de cujas sessões doutrinárias, em que foi restabelecido o estudo metódico de O Livro dos Espíritos, anteriormente adotado, se encontra no aludido esboço histórico a seguinte nota impressionista: os contempor, neus essa fase auspiciosa, onde sempre recordar-se com saudade daqueles ensinamentos verdadeiramente magistrais, em que os assuntos mais árduos e transcendentes da doutrina espírita eram tratados com eloquência que atingia por vezes as raias do sublime, aliada, porém, a uma singeleza de linguagem que os tornam acessíveis aos de menos culta inteligência, graças sobretudo à propriedade das imagens e figuras de que Bezerra frequentemente se servia, para tornar a exposição mais clara e inteligível. Orador consumado, acrescenta, aludindo, em seguida, à sua passagem pelo parlamento, Bezerra de Menezes era além disso, como todo trabalhador do pensamento, médium inspirado,
contando, para maior brilho de sua oratória, com uma assistência espiritual de primeira ordem. Daí resultando que a sua eloquência nos assuntos doutrinários empolgava e convencia. Começaram então a ser numerosamente frequentadas as sessões, a que fora acrescentada